O que nós fizemos foi comparar os dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE de 2019, com dados colhidos em abril de 2019, com a série de PNAD Covid, né, também Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios que o IBGE fez, enfocando a questão da Covid, e o último dado disponível é de novembro de 2020. E aí, o que esses números indicam? Em primeiro lugar, indicam que da população de 4 a 17 anos, que nós deveríamos ter, quer dizer, nós tínhamos antes, algo em torno de 2% desta população fora da escola, nós passamos a 3,8%. Então, nós tivemos, de imediato, um aumento da população no período de escolarização obrigatória, que deveria estar na escola e que não está. Então, você teve uma acentuação desse problema. O segundo, que é um número que é mais instável, mas ele é alto o suficiente para nos assustar, é que a PNAD Covid incluiu uma pergunta em que ela perguntava para o entrevistado se, apesar de estar matriculado e sem estar de férias, se na última semana você teve contato ou não com a escola. E o número dos que declararam que não tiveram contato com a escola foi alarmante, né? Porque se nós somarmos os dois grupos, né, aqueles que já declararam que estavam fora e aqueles que declararam que não tiveram contato, nós vamos a mais de 5 milhões de crianças e adolescentes. Isto é particularmente preocupante porque ele inverte uma tendência histórica, né? A nossa tendência histórica, ainda que num ritmo muito mais lento do que necessitava, é que nós estávamos diminuindo o percentual da população excluída. Ou seja, de alguma maneira, ainda que com uma certa lentidão, nós estávamos incorporando essa população à educação. E o outro dado particularmente preocupante nesse caso é que houve um aumento muito grande da população de 6 a 10 anos, que é uma população onde, digamos assim, se há algum sucesso que nós poderíamos comemorar na educação brasileira do ponto de vista de matrícula nas últimas décadas, era a incorporação desta faixa etária ao sistema escolar, né? Ou nós tínhamos algo em torno de 0,4% desse grupo etário fora da escola, e isso aumentou brutalmente com a pandemia. Então, veja, essa é uma pesquisa que usa dados oficiais apenas no que diz respeito à matrícula e contato com a escola. Eles já são assustadores. Se nós agregarmos a isso os evidentes prejuízos do ponto de vista de aprendizado, que ainda não é possível estimar, mas que é razoável a gente intuir que eles ocorreram, nós temos uma situação alarmante na educação brasileira neste momento. Romualdo, estou com a pesquisa em mãos e vou trazer os dados aqui do que você acabou de explicar, mas para que o nosso telespectador tenha noção da situação drástica na área da educação aqui no Brasil. Então, vamos lá. Entre 2019 e 2020, crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos que estavam fora da escola somavam aí cerca de 712 mil pessoas. Aí diz a pesquisa. Com a pandemia, esse número chegou a 3,8%, ou seja, 2% representava essas 712 mil pessoas. Com a pandemia, ampliou para 3,8%, ou seja, de 712 mil, aumentou a partir aí de 2020 para 1,5 milhão de crianças e adolescentes nessa faixa etária de 6 a 17 anos que não frequentavam escola. Aí agora, um número mais grave. Somando-se esse universo, estou com os dados da pesquisa aqui, a outros 3,7 milhões de estudantes nesta mesma faixa etária que estavam matriculados na escola, mas não receberam atividades curriculares por conta da pandemia, por conta das atividades remotas. Então, a gente tem um universo aí
de 5,1 milhões, né, 5,1 milhões de crianças, né, mais de 5 milhões de crianças e adolescentes que tiveram o seu direito à educação negado. Então é isso, a exclusão escolar no Brasil chega hoje a mais de 5 milhões de crianças e adolescentes. É um universo aí que está fora da escola. É isso. É verdade, com o detalhamento que você tem os que estão fora da escola e os que, apesar de declararem-se matriculados, não tiveram contato com a escola na última semana, porque esse contingente ainda ele não é formalmente excluído da escola, mas na prática ele está sem escola, né? Porque ele não teve contato. Por isso que nós somamos os dois números, né? Os dois contingentes, porque digamos, essa população que, apesar de dizer que está na escola, na última semana não teve contato com a escola, ela é potencialmente uma excluída da escola. E, portanto, digamos, nós temos que nos preocupar com esse grupo também, né? Romualdo, em termos de acesso à educação, com esses números que nós apresentamos aí, 5,1 milhões de crianças e adolescentes fora da escola, o Brasil retrocedeu quantas décadas? Vocês têm esse número? Dá para fazer uma estimativa, ainda que, como a PNAD é uma amostra, tem uma certa flutuação, mas, grosso modo, se nós tivermos esta quantidade de crianças fora da escola, nós vamos retroceder ao perfil de acesso à escolarização que nós teríamos no começo do século, né? Então, isso é bastante preocupante, ou seja, ainda que, digamos, a nossa melhora estivesse sendo lenta, nós invertemos o sinal, né, e retrocedemos algo equivalente a uns 20 anos. Portanto, é nesse sentido que o Unicef optou por dar muito destaque a esse número na divulgação desse estudo, exatamente para chamar as autoridades à ação. Falando nesse universo de estudantes que estão excluídos da educação, qual é a faixa social? São estudantes pobres. A gente não está falando aqui de escola particular, né, Romualdo? Na verdade, assim, se nós pegarmos o contingente dos que estão excluídos de 6% a 17%, aproximadamente 91% deles, ou seja, a absoluta maioria, eles vivem em famílias com renda per capita, ou seja, a renda média per capita na família de menos de um salário mínimo, ou seja, a população mais pobre. E esse grupo se divide mais ou menos em 3 pedaços iguais. Um terço deles com renda familiar até 1/4 do salário mínimo, ou seja, os muito pobres. Depois, os com renda familiar entre 1/4 e meio salário mínimo. E o terceiro grupo de meio salário mínimo a 1. Ou seja, a exclusão da escola atinge fortemente os mais pobres. E dentro desses, os indígenas, os negros, né, que seriam um agrupamento dos pretos e pardos, os habitantes da zona rural, e, no caso brasileiro, os meninos. Agora, a pesquisa identificou os motivos desta evasão ou exclusão escolar? Minha pergunta é, por que esses estudantes não foram para a escola, principalmente durante a pandemia? Porque eles não tinham acesso à internet? É só isso? Essa, digamos assim, tem uma diferença digamos, as razões da não acesso à escola, elas estão presentes na PNAD 2019, não na PNAD Covid. Mas na PNAD 2019, elas nos indicavam uma situação em que diferente, né, para a população de 4 e 5 anos, que seria o correspondente à pré-escola, e, em alguma medida, os de 6 a 10, que seriam o que a gente chama do Fundamental 1, dos mais velhos, né, do Fundamental 2 e do ensino médio. Ainda que, no caso do Fundamental, essa evasão seja menor, né? Então, você tem mais exclusão na pré-escola 4 e 5 e no ensino médio 15 a 17. Bom, para os mais novos,
a razão que mais chama a atenção é a ausência de escola. E isso é mais marcado no norte, na região norte e na região centro-oeste. Ainda tem uma presença grande de um argumento de que os pais consideram muito jovens para ir à escola, né? No caso do ensino médio, aparecem outras razões que, digamos assim, de alguma maneira já estavam presentes no debate educacional brasileiro e que, em alguma medida, tem sido tentado enfrentar, ainda que eu diria que sem muito sucesso. O principal argumento que aparece para essa faixa mais velha é que a escola é desinteressante, e que tem a ver com o fato de que a nossa escola é muito tradicional nesse sentido, muito arcaica até, né? E, portanto, dialoga muito pouco com o que é a vida concreta deste jovem de hoje. Eu costumo sempre, para não me alongar nisso, me ater a uma faceta. A escola é menos tecnologizada que o jovem de hoje. Mesmo com a pobreza, etc., o jovem acessa celular, ele tem uma série de a televisão, o computador e tal, ele tem uma série de interações com a tecnologia que a escola ainda lentamente incorporou. O outro fator que chama a atenção, claro, é trabalho também, né? Que você tem, dada a pobreza geral da população, o jovem, nas camadas mais pobres, ele é muito rápido chamado pela família a contribuir com o orçamento familiar, para se envolver em qualquer tipo de atividade remunerada. Agora, o outro número que chama muito atenção para esta faixa etária é a gravidez. Nós temos um problema de gravidez precoce, inclusive para a população de 11 a 14 anos, que é em muito tenra idade. E que aí está associado às questões de pouca informação, enfim, né? É um fato de que a escola teria um papel importante em ampliar a informação desse grupo etário sobre os riscos da gravidez precoce, os métodos contraceptivos, enfim, toda uma série de coisas que, para enfrentar um problema digamos assim, cuja ferramenta, digamos, seja informação, né? É saber, né? E isso é fundamental. Romualdo, na sua análise, o Brasil retrocedeu pelo menos 2 décadas em termos de acesso à educação. Então eu te pergunto, essa criança, esse adolescente que está fora da escola há 1 ano e meio, vamos colocar aí desde que a pandemia chegou ao Brasil, que tipo de cidadão ele vai se formar no futuro? Que tipo de adulto vai ser essa criança que é hoje, esse adolescente hoje? Que tipo de profissional, que tipo de pai de família? Porque a gente sabe que a educação é que forma o ser humano, nos forma, né, em termos de conhecimento e valores morais também. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, primeiro, eu brinco sempre, né? Eu sou um otimista, por isso eu trabalho com educação. Então, eu diria assim, eu não dou para o perdido essa situação. Então, eu diria que este é um diagnóstico que urge, de nossa parte, uma ação para que isto não se transforme numa sentença para uma geração. Então, a ideia de que nós temos que mobilizar a sociedade brasileira sobre a urgência da importância social da educação para que isto não se consolide. Ou seja, nós temos que nos mobilizar para reverter de novo o quadro. Ou seja, que a gente volte a estabelecer uma situação em que crescentemente a gente incorpore esta população de 4 a 17 anos, para pegar o grupo todo, que pela legislação brasileira já é obrigado a estar na escola, é um direito de todos ter esse período de educação, que a gente venha a conseguir isso para todos. Agora, se isto não acontece, são evidentes os prejuízos do não acesso à educação. Desde um ponto de vista mais material, do ponto de vista que se limitam muito às oportunidades de vida, até o que a gente chama de externalidades do processo educativo. Quer dizer, você vai ter uma população com menos informação, que vai ter menos acesso
acesso à ciência. E para pegar um exemplo bem contemporâneo, quer dizer, é uma pessoa que desconhece, por exemplo, a importância da vacina, a importância da saúde para a preservação da vida, da saúde para preservação não só, né, dos efeitos da pandemia especificamente, mas das doenças em geral, da convivência social, né? Porque, por exemplo, nós vivemos numa sociedade cada vez mais plural, mais diversa, e a escola é o espaço privilegiado para a gente aprender a viver numa sociedade plural, diversa, em que os valores da tolerância, do respeito pelo outro, da cultura da paz, são fundamentais para nós convivermos. Né? Então, você teria, a ausência de educação teria uma implicação até no aumento da intolerância na sociedade, né? Entre outras consequências. Né? Então, de fato, quer dizer, quando a gente fala que a educação é um direito de todos e é absolutamente fundamental na sociedade, nós estamos pensando nesse potencial social que a educação tem, tanto do ponto de vista das condições de vida, quanto das condições de vida em comunidade. Romualdo, para a gente encerrar, o Brasil tem um grande desafio aí pela frente. Vencer a pandemia, não é? Cuidar da nossa economia, porque a gente sabe que os efeitos aí no comércio e na vida do trabalhador são drásticos. E outra pauta importantíssima dos nossos governantes, seja na esfera federal, estadual, municipal, é justamente a educação, é recuperar aí esse tempo perdido e lesado pela pandemia, né? Certamente. E eu acho que é importante a gente não opor o combate à pandemia à recuperação da economia. Por quê? Porque a pandemia causa danos. Agora, está mostrado que, na grande maioria dos países, os que fizeram um combate mais eficaz à pandemia recuperaram sua economia mais cedo. Né? Porque senão você fica naquele abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, que prolonga o processo, né? E eu acho que aqui no estado de São Paulo, nós tivemos a experiência de Araraquara que mostrou, quer dizer, você fez o lockdown num determinado período, você zerou o número de mortos. Ou seja, é a forma mais eficiente de combater a pandemia. Ou seja, eu vi a ciência, eu vi, digamos, a pesquisa científica acumulada. Né? Nós somos filhos do iluminismo. O iluminismo trouxe isso para a gente, que a gente é capaz de conhecer determinados aspectos da vida humana. Nós temos que ouvir isso. Né? Nós não vamos ao médico porque o médico é uma pessoa qualquer, quer dizer, ele é portador de um conhecimento acumulado pela humanidade. Então, ouvir a ciência é muito importante e ela é a forma mais eficiente da gente combater os desvios e os prejuízos econômicos que a pandemia causa. Né?